Luciane Catalano Batista, trabalho na IBM Brasil. Hoje eu e o Glauco estamos aqui para falar para vocês sobre modernizar uma arquitetura monolítica para microserviços. Espero que vocês aproveitem. Bom dia, pessoal. A gente vai mostrar esses conceitos todos aqui para vocês de uma maneira simplificada, evitando todo um tecnês, na medida do possível mostrando para vocês metáforas e comparações que vão fazer com que tudo isso aqui fique bem fácil de entender e não se torne uma apresentação chata. Então, espero que vocês gostem. Começando a nossa apresentação, a gente vai dividir ela em 4 tópicos principais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como nós fizemos o desenvolvimento até o presente momento. A gente vai falar um pouquinho sobre virtualização e containerização, né? A Lu vai falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre monolítico, microserviços, a Lu vai falar também sobre isso. E no finalzinho a gente vai falar sobre ferramentais de desenvolvimento que vão ajudar vocês. Então, assim, o nosso objetivo é que vocês entendam por que a ideia de microserviços, por que a ideia de containers e por que tudo isso nos dias de hoje faz sentido. Esse é o nosso objetivo com essa apresentação aqui, né? Vamos começar lá no momento em que os aplicativos foram construídos, né? Lá atrás, quando houve o advento, né, da web, a gente começou a construir aplicativos que são web-based, né, baseados em páginas, em browsers, como HTML. Isso gerou um boom no mercado, porque construir um aplicativo web-based fez com que você tivesse uma disponibilidade do aplicativo em qualquer lugar do mundo, né? Você consegue acessar uma página web em qualquer lugar do mundo. Então isso foi uma grande evolução, né? Se a gente olhar assim sobre como os aplicativos foram construídos, eles foram construídos em camadas. Essas camadas, normalmente, a gente chama nomeou de Model View Controller, e a gente dividiu em camadas exatamente para fazer com que ficasse mais fácil para o desenvolvedor, com perfis específicos, desenvolver cada uma dessas camadas. Por exemplo, se você tem uma camada de apresentação, que é aquela tela que vai ser apresentada para o usuário, o programador precisa entender melhor de estilo, cor, o que fica agradável para apresentar para o usuário. Para o programador que vai fazer a camada de modelo, por exemplo, ele tem que entender mais do negócio, né, de como as regras de negócio funcionam e por aí vai. Então, cada um desses perfis aqui de desenvolvimento acabou sendo dividido em Model View Controller para facilitar, e para cada tecnologia dessa foram sendo criadas APIs. A gente vai usar como exemplo aqui a tecnologia Java, mas acreditem que isso acontece com qualquer outra tecnologia mais recente, por exemplo, como Node.js, a mesma coisa acontece. Nós temos várias APIs diferentes que são criadas para fazer a mesma coisa ao longo do tempo. Então vamos seguir na linha de evolução. No comecinho de tudo, apareceu o HTML, porque afinal de contas nós estamos falando de aplicativos web-based. O HTML, ele logo ele foi complementado por JavaScript e Ajax, porque a gente não queria que as páginas ficassem assim estáticas, a gente queria que as páginas tivessem um dinamismo, né? E isso era conseguido na época utilizando uma tecnologia JavaScript que rodava no browser junto com o Ajax. Então você conseguia fazer as páginas se movimentarem, tudo ficava mais bonito sob o ponto de vista do usuário final. Depois a gente foi evoluindo. Por exemplo, com o Java, a Java Server Page foi uma tecnologia que permitiu você gerar páginas mais elaboradas. Essas páginas tecnicamente são executadas no servidor, então elas são mais próximas de um controller, mas a gente pode dizer que a JCP é camada de apresentação porque ela gera o resultado para o usuário final. E isso foi sendo complementado, né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre Rich Client, né? Que é o cliente rico. A ideia do cliente rico é você cada vez mais colocar empoderamento, você colocar mais processamento
do lado do browser para que você desafogue o lado do servidor e torne a experiência com o usuário mais agradável. Ao invés dele clicar um botão e ter que ficar esperando, vendo uma ampulheta rodando, por exemplo, ele pode simplesmente mostrar algum dinamismo, fazer alguma coisa que fique mais agradável para o usuário esperar a resposta por aquela página. Tá? Então, assim, faz sentido o Rich Client. E hoje em dia a gente tem algumas tecnologias, Angular, por exemplo, Ionic, tem várias outras tecnologias mais modernas que também implementam o princípio do Rich Client. Né? É, mais recentemente ainda, isso não é... Na verdade o Spring Framework é até bastante antigo, mas a ideia do Spring Boot ela é mais recente. O Spring Boot ele vem sendo muito utilizado com containers porque ele tem uma capacidade interessante, que depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, que é aquela capacidade de fazer com que tudo que é relacionado a um servidor de aplicação fique dentro de um único arquivo. Né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre o Spring Framework. Na camada de controller também surgiram várias tecnologias. A gente tem Servlet, que é o controlador padrão. Depois do Servlet surgiram frameworks como Struts, que visaram fazer com que a implementação dos seus programas se tornasse mais simples, porque ela abstrai uma boa parte da implementação de camada web. Só que o Struts não era parte do Java EE, então a gente lançou também o Java Server Faces, que veio como parte do Java. Todos eles, eu não sei se vocês estão percebendo, mas todos eles fazem, na verdade, um mesmo papel. O Java Server Faces, Strut, o Servlet e o JCP são tecnologias que fazem a mesma coisa, só que eles fizeram isso em tempos diferentes na história. Cada um deles foi criado num tempo diferente. Então a gente tem sistemas criados ao longo da história com cada uma dessas tecnologias. Né? Isso é um complicador. Mas se a gente for olhar na camada de controller, ainda tem o WebSocket para fazer requisições assíncronas. A gente hoje em dia fala muito e usa bastante em Java JAX-RS, JAX-WS, para tratar mensagens em SOAP ou para tratar mensagens em REST. Né? Na camada de modelo, por exemplo, a gente também tem várias tecnologias. Originalmente a gente tinha EJB, e o EJB tem várias versões diferentes. Cada uma das versões do EJB mudou completamente a maneira como se implementava o EJB. Ele foi disruptivo, é o termo que a gente usa. Ele fez com que as implementações fossem... O EJB 1.0 é completamente diferente do 2, que é completamente diferente do 3. Então as tecnologias foram evoluindo e foram fazendo com que as anteriores ficassem incompatíveis com as novas. A mesma coisa com outras tecnologias que a gente pode usar no modelo. JCA, a arquitetura de componentes, a gente pode usar JDBC para fazer acesso a um banco de dados relacional, a gente pode usar JMS para tratar mensagens assíncronas. O MDB permite que você receba em um aplicativo web mensagens de uma forma assíncrona, sem que o programa esteja esperando, e por aí vai, né? Processamento em batch, com Java Batch, e JPA para fazer persistência de objeto relacional. Resumindo, né? Vamos simplificar tudo isso. Várias tecnologias foram criadas ao longo dos anos, todas essas tecnologias evoluíram. Algumas delas têm overlap entre elas, ou seja, fazem a mesma coisa, mas foram feitas em momentos diferentes, e a gente precisa, de alguma forma, identificar quais dessas tecnologias ainda são válidas hoje e quais delas a gente leva para um ambiente de container para funcionar de uma maneira satisfatória. A gente vai ver como é que a gente faz isso um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Uma outra coisa importante é que os aplicativos web foram sendo criados como camadas de implementação. Então, por exemplo, quando você cria um aplicativo web, o cadastro de pessoas ele pode ser um Model View Controller, que um programador pode estar desenvolvendo. Quando você cria o cadastro de produtos, ele pode ser outro Model View Controller que outro programador cria. Então a gente vai criando um sistema web como se ele fossem várias fatias de Model View Controller, e o que a gente deseja
na verdade, é fazer uma coisa assim, né? É pegar cada uma dessas fatias e retirar a fatia. Então a gente retira a fatia que tem o Model View Controller e coloca essa fatia dentro de um container, né? Isso deveria ser assim fácil, da forma como a gente está falando, mas tem alguns complicadores. Por exemplo, se foi implementado utilizando frameworks, como um framework Spring, Struts ou Java Server Faces, o framework permeia por toda a aplicação. Ou seja, você não tem um framework por fatia, você tem um framework para tudo, todo o sistema. Então isso torna um pouquinho mais complicado de fazer uma fragmentação em microserviços, porque toda vez que eu tiver que fragmentar, eu vou ser obrigado a levar todo o framework junto para cada fatia que eu tiver levando. Tudo isso são considerações que a gente tem que ter na hora que a gente move para microserviços, e tem ferramentas que ajudam a identificar quais são essas tecnologias, e daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso, né? Tá bom, a gente entendeu. Todas essas tecnologias aqui são as tecnologias que foram criadas ao longo do tempo. Tá bom, mas o que existe de verdade hoje? Né? O que a gente deseja que sejam os sistemas atuais baseados em microserviços? A gente deseja que seja uma coisa assim, uma coisa que tenha uma camada de apresentação com um rich client, porque a gente quer que o cliente seja inteligente, a gente quer que o cliente tenha capacidade de processamento e que dê interação para o usuário final, mas o sistema em rich client conversa com um monte de microserviços que ficam independentes e rodando lá embaixo numa outra camada. Para fazer com que o rich client fique mais simples, a gente cria uma camada de abstração em cima que a gente chama de BFF, Back-end for Front-end. Esse BFF funciona como um pattern facade, que a metáfora é a metáfora de um prédio, né? Fachada de um prédio, facade, fachada. Né? Quando você olha para um prédio, parece tudo muito simples, porque se você só vê uma portaria principal e alguém lá dentro, um porteiro. Mas na verdade dentro do prédio existe toda uma complexidade com vários andares, cada um dos andares e cada um dos apartamentos de cada um dos andares pode ser um microserviço, e dentro de cada um desses apartamentos tem a sua própria complexidade. Mas para quem está olhando de fora do prédio, se traduz como sendo uma coisa simples e uniforme o que está lá dentro. Essa é a ideia de fachada, essa é a ideia de facade e a ideia de back-end for front-end. Algumas coisas que mudaram do que era antigo para o que é hoje. O sistema operacional é parte do microserviço. Na prática a gente vai ver que isso não é necessário, mas a gente costuma considerar que a melhor maneira de implementar um microserviço é você colocando ele em execução dentro de um container ou um Docker, né? O Docker é uma implementação de container. Os serviços são desacoplados. Ao contrário do que a gente fazia antigamente, onde a gente criava tudo conectado com tudo, afinal de contas, se o sistema parasse de executar, ele parava como um todo, né? Hoje em dia, eu posso parar partes isoladas do sistema sem afetar o comportamento como um todo. Eu só afeto aquela parte que parou de executar. Então, eles têm que ser desacoplados. É desejável, né, que seja. A independência da linguagem de programação. Por quê? Hoje há uma polarização em termos de tecnologia. Se você for desenvolver alguma coisa com inteligência artificial, as melhores APIs para desenvolvimento em IA estão em Python, ou pelo menos a maioria delas está implementada em Python. Se você for fazer alguma coisa com blockchain, por exemplo, o blockchain ele foi originalmente criado em Go. Então os contratos em blockchain ficam, não vou dizer que ficam melhores, mas são mais naturais se forem criados em linguagem Go. Se você vai trabalhar com bancos de dados NoSQL e JSON, Node.js é a linguagem natural. Node.js trata JSON como se fosse um tipo nativo. É muito mais fácil fazer um armazenamento em NoSQL usando Node do que em Java.
Mas se você tem que fazer um processamento intensivo, Java ainda é a melhor alternativa. E o fato é que a gente deseja que todas essas tecnologias estejam dentro dos nossos sistemas. Então a gente quer um sistema que tenha inteligência artificial, NoSQL, blockchain, tudo isso em um programa só, e portanto não faz sentido que a gente use só uma linguagem de programação. A gente usa várias linguagens, cada uma com a sua característica mais adequada, e como todos esses componentes são independentes, não importa a linguagem de programação que a gente está utilizando. Essa é uma característica que é bem interessante também, é que antigamente tudo era monolítico e tudo era tratado como se fosse uma única coisa. Agora, as unidades são tratadas como autônomas, ou seja, cada microserviço é tratado de uma maneira independente dos demais, embora todos eles trabalhando de uma forma colaborativa vão gerar o efeito do sistema que a gente tinha no passado. Reaproveitamento não importa mais. Antigamente a gente gastava um tempo gigante em SOA, né, arquitetura orientada para serviços, para definir um serviço SOA que fosse reutilizável por todo mundo. Todo mundo tinha que aproveitar o mesmo serviço SOA. Hoje em dia não importa mais. Hoje em dia o que importa é agilidade. A gente tem que entregar o microserviço o mais rápido possível para aquela demanda de negócio. O microserviço tem que ser feito de uma maneira rápida, sem que haja a preocupação com o quanto ele vai ser reutilizável ou não no futuro. Então, o reaproveitamento não é importante e agilidade é fundamental. Essas são diferenças mais ou menos do ambiente SOA, né, de uma arquitetura SOA para uma arquitetura de microserviços. Mapeamento, temos um desafio, né, existe um desafio, que é como eu faço para mapear todas essas tecnologias para alguma coisa que esteja igual a esse desenho aqui. Isso é um desafio, né? A gente precisa de ferramentais que apoiem nessa alteração. Vamos um pouco mais adiante. A gente falou que os microserviços são independentes. Mas se os microserviços são independentes, como é que eu faço se um microserviço não estiver no ar? Como é que eu posso ligar para uma pessoa se o telefone dela estiver desconectado? Eu não consigo ligar para aquela pessoa. Que alternativa que eu tenho então? Eu não posso ficar esperando. Lembrem-se que um programa é alguma coisa que está rodando e a pessoa está interagindo com a tela e ela está esperando uma resposta. Você não pode simplesmente falar, vou ficar aqui aguardando até a hora que aquele microserviço voltar a funcionar para eu responder para esse usuário. Então a gente precisa ter mecanismos que permitam que a gente trabalhe de forma assíncrona, ou pelo menos garantir a resiliência desses microserviços. A gente precisa garantir que ele rode da melhor maneira possível, mesmo que os serviços que forem dependentes, dos quais ele depender, não estiverem no ar. Isso é muito importante para uma arquitetura de microserviços. É a resiliência individual, exatamente o que a gente comentou. A gente precisa fazer com que eles convivam com a inteligência dos ambientes de container. Quando a gente pega um ambiente de container, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre containers, a Lu vai falar sobre isso, mas assim, um container, um ambiente de containers, ele tem uma inteligência própria. Ele analisa quanto de memória, de CPU existe disponível e ele coloca um container para rodar no local que for mais adequado. O local pode ser aqui, pode ser naquele outro computador ali do lado, pode ser naquele outro, ele vai escolher o computador e talvez ele até tome a decisão de mover um dos microserviços ou de um container que está rodando aqui para um outro local, porque ficou mais adequado, vai ter mais espaço em memória, vai ter mais CPU. Então, assim, o container tem uma inteligência. E, portanto, imagine um microserviço com alguma coisa que está sendo movida toda hora de um local para outro. Ele tem que se adequar a isso. Ele não pode depender do local onde ele está, ele tem que ser independente do local onde ele está, e ele tem que ser capaz de se adequar caso seja necessário retirar de uma máquina e colocar em execução em outra máquina. Ele tem que se adequar a isso. Como a gente evita quebras diante de mudanças?
Isso é inevitável, na verdade, né? Isso é inevitável porque se um microserviço cair, de uma certa maneira, você vai impactar a pessoa, né? Se a pessoa está acessando o extrato e o microserviço que saiu da memória foi o microserviço que proveu o extrato, a pessoa ele não vai ter esse extrato. Mas a gente tem que pensar sob a seguinte ótica. Muitos outros usuários vão estar fazendo outros acessos que não são pegar o extrato. Vai ter um usuário que vai estar fazendo uma transferência bancária, vai ter um usuário que vai estar pagando um boleto, vai ter um usuário que vai estar fazendo um investimento. Esses outros microserviços não são afetados, então, na média, você só afeta aqueles usuários que estão diretamente relacionados ou naquele segundo acessando aquele determinado microserviço. Mesmo assim, tem maneiras de fazer com que isso seja minimizado. Tá? Agilidade, ou seja, eu preciso levar rapidamente de um local para outro, né, um microserviço, e eu tenho que fazer com que isso não tome muito tempo. Né? Na verdade, mover um microserviço de um local para outro significa matar o serviço que está rodando aqui e recriar o serviço neste outro computador. Então, isso tem algum consumo de tempo, né? E é importante que isso seja feito muito rapidamente para que não dê a percepção para o usuário de que o sistema está indisponível, ou dê a menor percepção possível. Preciso mesmo pensar no ambiente de container? Precisa. Quando você cria um microserviço, o microserviço precisa saber que ele está sendo movido, que ele está saindo de um local indo para outro. Ele não pode depender do local onde ele está executando. Né? Aqui tem uma metáfora que é interessante, assim, todos nós normalmente moramos em uma residência. Mas imagine aquelas pessoas que moram num trailer. Eles têm a capacidade de, a todo momento, aquela é a residência deles. Eles têm a capacidade de sair de um local, ir para outro local muito mais rapidamente do que uma pessoa que mora numa residência, porque ele tem que fazer mudança, ele tem que levar tudo de um lado para outro, ou seja, o trailer ele tem a capacidade de se mover mais rapidamente. Essa é a capacidade que nós desejamos que um container e um microserviço tenha. Tá? É funcionar como se fosse um trailer. Os containers, os microserviços não precisam de containers, vamos deixar isso muito claro, né? Daqui a pouco a Lu vai falar um pouco sobre isso também. E tem que ficar muito claro que é desejável que o microserviço trabalhe junto com o container, mas eu posso colocar um sistema monolítico, que não é microserviço, dentro de um container, e eu posso criar um sistema baseado em microserviços sem que eles rodem em container. Os dois são válidos. A gente considera que a melhor combinação é a execução dos dois em conjunto, mas não é mandatório. Tá? Isso é importante. Na prática, criar um sistema que tenha todas essas características que nós estamos discutindo, que seja resiliente, autoadaptável, robusto, rápido, independente, isso é mais complexo do que criar um sistema monolítico. Né? Se ele é mais complexo, eu não posso fazer isso para todos os sistemas da minha empresa. Né? Eu não posso, minha empresa tem centenas, 450 sistemas diferentes. Como que eu vou pegar 450 sistemas e levar todos eles para microserviços, se isso é uma coisa mais complexa de fazer? Não faz sentido. O que faz sentido, então? O que faz sentido é sistemas que sofrem atualização frequente. Sistemas que a todo momento estão sendo alterados. A todo momento estão sofrendo modificações e, portanto, eles são críticos para o negócio. Se um sistema está lá há muitos anos sem alterar nada, pode ser que ele não seja tão crítico para o negócio quanto um sistema mais moderno que demanda atualizações. Os sistemas mais antigos que não sofrem mudança, talvez devessem ser movidos do jeito que eles estão para um ambiente novo, sem alterar nada. Os sistemas mais novos, ou os sistemas que exigem muita alteração, talvez precisem ser portados para microserviços. A gente foca neles, para não gastar tempo em coisa que não é importante.
Uma outra característica é a criticidade do downtime. Se o meu sistema é muito crítico, ele não pode ficar indisponível de maneira nenhuma, provavelmente eu deveria gastar algum esforço em cima dele. E pensa na elasticidade. A elasticidade, a gente está dizendo uma coisa do tipo sazonalidade. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, festas, Páscoa, onde é comum acontecer uma quantidade de acessos muito maior, é importante que você consiga ter elasticidade. O que significa elasticidade? Significa que eu saí de 100 requisições concorrentes para 10.000 requisições concorrentes, o sistema consiga identificar que houve esse aumento, se auto escalar como se fosse um elástico, de forma que ele atenda aquelas 10.000 requisições concorrentes. Quando não existir mais 10.000 requisições concorrentes, ele pode voltar o elástico ao normal e pode voltar a ser o que ele era normalmente. Né? Isso é importante. A Lu vai falar um pouquinho sobre virtualização. Lu, está com você, por favor. Ah, ótimo, obrigada, Galpô. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre virtualização e containerização. Na verdade, virtualização não é algo novo, muito pelo contrário. É um tema que já vem sendo discutido há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, os recursos de virtualização já eram usados no mainframe desde a década de 60. Obviamente, no passado, os processadores eram mais lentos, levaram-se décadas para que a gente chegasse nos modelos que a gente tem hoje, com uma capacidade maior, uma velocidade maior. Quando com a lei de Moore, que foi estabelecida em 1965, a capacidade de processamento ela praticamente dobra a cada 2 anos. Hoje em dia, só para que a gente tenha um contexto melhor, os fabricantes estão criando pastilhas com mais cores que correspondem aos núcleos de processamento independentes, como se fossem processadores menores dentro de uma mesma pastilha. E qual é o objetivo? É melhorar ainda mais a capacidade de processamento. A gente sabe que o processador atualmente é muito potente para rodar simplesmente um sistema operacional. Os núcleos ficam ociosos, e é aí que entra o benefício da utilização dos recursos de virtualização. Desde 1990, mais ou menos, esses recursos ficaram muito populares por conta da plataforma Intel. Hoje em dia, praticamente todo o mercado utiliza virtualização. A vantagem que você tem em rodar sobre uma máquina virtualizada é que você pode instalar todo o sistema operacional dentro de poucos arquivos. Esses arquivos podem ser facilmente movidos entre máquinas virtuais e, além disso, facilita o movimento de ambientes físicos para clouds distintas e te permite simular um hardware ou um software diferente. E outros benefícios, algumas outras vantagens. Adicionalmente, você pode rodar vários VMs em uma máquina mais potente, sendo que uma VM não vai interferir na outra. E funciona como se forem computadores distintos. Vamos para o próximo? Próximo slide. Tá ótimo, obrigada. Vou falar um pouquinho agora sobre como a gente utiliza a virtualização hoje em dia. Vocês estão vendo aqui nesse slide? E nós temos umas caixas maiores, que são as caixas laranjas, e dentro delas temos as caixinhas menores, ou coxinhas. Imagine que essas caixas laranja, elas são os computadores distintos. E as caixinhas roxas, elas são os VMwares, ambientes virtualizados, e dentro de cada uma delas existe um sistema operacional completo. Agora imagine que você precisa mover uma VM de uma máquina para outra. Você precisa fazer um movimento entre máquinas virtuais que estão em computadores físicos distintos. Como é que você faria isso? A VM disponibilizou um recurso chamado Vmotion. Permite que você faça essa movimentação a quente entre essas máquinas virtuais de computadores físicos, sem causar nenhum problema, nenhuma disponibilidade ao seu ambiente. Ainda olhando nesse desenho, você consegue ver que a gente tem 2 tipos de escalabilidade. Então, nós temos a escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal. Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa escalabilidade e quais são os benefícios que isso pode trazer para nós. Okay?
A escala vertical, ela costuma ser utilizada para que você rode várias VMwares dentro de uma mesma máquina física. Tem um objetivo. Eu consigo com isso ganhar aumento na minha capacidade de processamento e redução no tempo de resposta. Ok, e a escalabilidade horizontal? Na escalabilidade horizontal, eu consigo executar a mesma VMware em máquinas diferentes. Com isso, você reduz o seu risco a falhas, ou seja, ela te dá uma maior tolerância a falhas, porque se uma máquina falhar, tiver algum problema, foi destruída, pegou fogo, você ainda tem outras unidades de processamento que contêm a sua VMware, o mesmo sistema, e você pode seguir utilizando. Hoje em dia, nós utilizamos o que é chamado de topologia Gold. E o que seria essa topologia Gold? Consiste na utilização tanto da escalabilidade horizontal quanto da vertical no mesmo sistema. Isso vai propiciar a você, sem nenhuma dúvida, os benefícios juntos. Então, você vai ter não somente a questão de tolerância a falhas maximizada, como inclusive a melhora no processamento e a melhoria no tempo de resposta. Esse é o principal ponto nesse contexto. Está com você, então. Ah, não, tem mais um. Perdão, é verdade, tem mais um, vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre a granularidade. Por que nós precisamos de uma granularidade maior hoje em dia? É fato que a gente precisa executar unidades de processamento menores, o que nós chamamos de microserviços. Colocar vários microserviços dentro de uma mesma VM não é a melhor prática. E por que não? Pense que nós estamos falando em independência de microserviços, correto? E quando a gente fala dessa questão da independência de microserviços, se eu coloco dentro de uma mesma VMware vários microserviços, eu acabo perdendo essa independência. Então, o que seria melhor num caso como esse? Eu rodar um microserviço, como o próprio Glauco falou, e dentro de um container, ok? Além disso, a VMware, como a gente já disse, é um sistema operacional inteiro, completo, e que ocupa muito espaço em disco. Vamos colocar aqui nessa ilustração como é que a gente poderia fazer, seguindo essa animação, para melhorar esses recursos. A ideia é que a gente mova partes do sistema operacional para fora dessa VMware, coloque numa área comum, fazendo com que vários ambientes virtualizados possam utilizar essa mesma área, até que dentro dessa VM vai ficar somente o processo que você vai executar, como você está vendo aqui nessa animação, exatamente assim, isso, exatamente, reduzindo o tamanho da VM, ficou lá dentro só o processo, e vai estar rodando dentro de um container, ok? Acho que assim fica mais fácil. Vamos fazer uma analogia para facilitar o nosso entendimento. Imagine que container VMware é o mesmo que você pensar em relação ao Windows e o Word, onde o Word é só um programinha menor que está sendo executado em determinado momento, é mais rápido, ocupa pouco espaço em disco, e você está utilizando para um determinado fim. Enquanto a VMware ela tem um uso genérico. Ela ocupa um espaço maior. Então, se você pensar nessas proporções, facilita o entendimento. Container e VMware estão comparados ao mesmo que o Windows e o Word. Acho que essa analogia facilita um pouco o entendimento desse processo. Agora sim está com você. E aí a gente fala assim, a Lu falou sobre essa questão toda de diminuir o tamanho, certo? Ela transformou o que seria uma VMware no que seria um container. Dá para melhorar? Dá para a gente fazer com que isso fique melhor, né? Dá sim. Na verdade, o ambiente de containers ele foi meio que pensado e otimizado para que ele pudesse rodar de uma maneira muito enxuta. Então, se a gente olhar isso aqui, isso que vocês estão enxergando é um arquivo de construção de um container que chama Dockerfile. Um Dockerfile ele é formado por vários comandos. Então, eu tenho um comando, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um comando, copia o arquivo appjs para dentro do container. Copia o arquivo package.json para dentro do container.
rode tal programa, rode tal programa. Então, assim, você vai fazendo toda uma sequência de comandos que vai construindo a sua imagem de container, que depois você pode utilizar essa imagem para instanciar cada um dos containers que vai estar em execução. Então isso aqui ele está servindo para construir um template que vai ser utilizado para instanciar cada um dos containers. Até aqui não tem tanta novidade, não teria tanta novidade, mas tem uma preocupação que eles tiveram quando eles fizeram essa implementação. Cada uma desses comandos que aparece dentro do Dockerfile acaba virando uma fatia que ocupa um pedaço de espaço em disco. Mais ou menos assim, olha. Cada comando ele recebe um número único, que é como se fosse uma chave de um banco de dados. Esse número único garante que não vai ter repetição e ele faz com que cada uma das fatias que for sendo criadas para cada um dos comandos fiquem armazenadas como blocos separados no registro de imagens Docker, e isso faz com que você consiga reaproveitar essas fatias no momento em que você tiver que construir uma outra imagem, na hora em que você precisa fazer uma atualização, por exemplo, ou disponibilizar uma nova versão do microserviço, ou seja, ele reaproveita todas as fatias anteriores e só coloca novas fatias para aquilo que modificou. Então, no espaço em disco, ele é muito otimizado. Se a gente comparar com uma VMware, por exemplo, que é obrigada a manter tudo que é necessário para ele executar dentro daqueles arquivos. No caso do container, não. No caso do container, é todo um reaproveitamento. Isso faz com que tudo fique mais rápido, inclusive para levar de uma máquina para outra, né? E pensando um pouquinho mais então sobre um Docker ou sobre um container, né? Ele é um processo, a gente já viu, que está rodando dentro de uma miniatura de sistema operacional, de onde a gente tirou tudo que não era necessário e colocou tudo para o lado de fora, mas ele também sofre uma censura do sistema operacional. O que quer dizer isso? Eu não consigo acessar o que eu quiser dentro de um container, né, dentro de um Docker. Eu tenho limitações. Eu só consigo acessar algumas portas que foram atribuídas ao meu processo. Eu só consigo alocar uma quantidade de memória que foi definida para ele, CPU a mesma coisa, variáveis de ambiente, e eu tenho capacidades do sistema operacional que também são limitadas. Isso quer dizer que na hora que eu estou executando um Docker, eu não posso fazer o que eu quiser dentro da máquina. Eu sou restrito à execução daquilo, e isso é muito importante, porque se eu restringo a execução de um Docker, eu evito que um processo que estiver funcionando de uma forma anômala estrague alguma coisa, alguma outra coisa que está ali do lado dela. Então essa capacidade de isolamento que existe dentro dos containers e dos Dockers é uma coisa que é muito importante, né? Cada unidade de processamento corresponde a um microserviço. Cada microserviço a gente vai colocar dentro de um container de um Docker, né? A granularidade é uma coisa complicada, mas vamos pensar aqui, vamos fazer umas contas para a gente ver se a gente chega num número qualquer, né? Imagine que uma VMware tem alguma coisa entre 40 GB, 60 GB de consumo, né, em disco e tem um consumo equivalente em memória, né, tem um consumo grande em memória. Imagine que um container, um Docker, ele ocupa de 200, 300, talvez até 600 MB. Nós estamos falando uma ordem de magnitude de 100 a 300 vezes. Nós estamos falando então que o consumo de um container é 100 vezes menor do que o consumo de uma VMware. Se a gente pensar, extrapolar, talvez seja coerente pegar um sistema e converter ele numa ordem de magnitude talvez próxima dessa que a gente está apresentando aqui. Então vamos pensar nesse número assim, vamos pensar que a gente vai converter cada sistema monolítico de 100 a 300 microserviços. Não me interpretem mal,
esse assunto é extremamente polêmico. Provavelmente algumas pessoas vão colocar aqui no chat que não concordam com isso, mas veja, eu não estou, não é uma afirmação, isso é uma discussão que a gente pode levar para vários sentidos. Então, eu posso pensar no microserviço como sendo um CRUD de um use case, e portanto ele vai ser menos granular, né? Vão ter menor quantidade de use cases, ou eu posso pensar no microserviço como uma coisa muito isolada, pontual, que vai resolver um problema muito específico, não é um use case, é um pedacinho de use case. Qualquer alternativa é válida, simplesmente você tem que considerar o que é melhor para que a qualidade do sistema seja mantida. Se eu tiver que dar muita manutenção e alguma coisa que eu estou alterando está afetando um outro pedaço, talvez valha a pena separar esses pedaços em dois para não afetar mais aquele. Não existe uma regra única, isso tudo é muito flexível e eu devo trabalhar com o que for mais conveniente para o meu sistema. Pensando então no antes e depois, a gente já entendeu o que é um microserviços, a gente já entendeu o que é um container, como é que a gente saiu da VMware e veio para o container. Antigamente a gente tinha sistemas monolíticos, estavam rodando dentro de máquinas físicas ou VMwares. Eles eram formados por fatias de Model View Controller, como a gente viu aqui, e agora a gente foi para isso. Isso é o que? Nós temos um sistema fragmentado em vários subcomponentes, os microserviços. Cada componente desse conversa com os demais, utilizando uma tecnologia REST. Todos eles executam dentro de containers. Todos eles são independentes da plataforma, são independentes da linguagem de programação. E se a gente pensar no slide anterior, a gente saiu de alguma coisa que era um sistema para uma coisa que é 100 microserviços. Para pensar num ambiente corporativo. Imagina que eu tenha 10 sistemas dentro de uma empresa. 10 sistemas dentro de uma empresa podem ser administrados por uma pessoa só. Mas na hora que eu pego os 10 sistemas e multiplico por 100, que foi o número mágico que a gente achou nesse outro slide aqui do lado, a gente vai ter 1000 microserviços. 1000 microserviços acaba ficando muito complexo, muito complicado de ser administrado por uma pessoa só. O que a gente faz então? Ah, não, a gente contrata, ao invés de uma pessoa, contrata 10. Não, isso não é uma alternativa, porque cada vez o número de microserviços vai aumentar mais. O paradigma que eu coloquei aqui foi o paradigma daquele filme Gremlin, de quando você joga um Gremlin dentro de uma piscina, ele multiplicava. É exatamente o que vai acontecer. Conforme os desenvolvedores começarem a perceber o poder dos microserviços, eles vão começar a cada vez utilizar mais fragmentação, cada vez criar mais componentes isolados, a tendência é aumentar, não vai ficar só em 100, vai para 200, 300, o número que a gente viu ali antes, e inclusive pode acontecer isso, que lá no filme é aquela história de você dar um doce, um chocolate para o gremlin num dado momento à noite, por exemplo, ele se torna um gremlin do mal. Da mesma forma que a gente tem componentes que estão funcionando muito bem, a gente vai ter subcomponentes que não vão estar funcionando bem, como esse aqui. Por isso, a gente precisa de um ambiente gerenciador de container. Ele vai fazer com que, ao invés de você precisar de uma quantidade gigante de pessoas para administrar o sistema, você administre com poucas pessoas e uma boa parte dessa administração seja feita por esse gerenciador de container, que é o Kubernetes, o OpenShift. Ou seja, o gerenciador de containers é algo que vai fazer com que esse ambiente fique gerenciável. Ele vai mover um microserviço de uma máquina para outra se ele estiver consumindo muita memória. Ele vai tomar o cuidado de acabar com um microserviço que não está funcionando corretamente e carregar novamente na memória outro. Ou seja, ele vai fazer uma boa parte das atividades que seriam de responsabilidade do usuário. E o usuário ele vai ficar como um papel de observador desse ambiente, olhando para o OpenShift ou para o Kubernetes e controlando o ambiente, garantindo que alguma coisa que não possa ser feita sistemicamente
seja feita com intervenção humana, mas o trabalho fica muito simplificado, né? Agora a Lu vai falar um pouquinho sobre multi-cloud, por favor, né? É isso aí, então. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre multi-cloud. Como o Glauco colocou, né? Como a gente vai gerenciar esses brandings? Como é que a gente faz o gerenciamento de todo esse ambiente? O Glauco já explicou um pouquinho, detalhou, vamos explicar aqui um pouquinho esse conceito de multi-cloud. Pensem que a gente pode ir além e que para a gente ir além, a gente resolveu executar os nossos microserviços em computadores de provedores distintos. E para isso a gente vai utilizar várias clouds públicas, seja do provedor A, B, C, isso não importa, ok? Como é que a gente faz o gerenciamento de tudo isso quando eu tenho os meus workloads rodando em lugares diferentes, em clouds diferentes, com provedores diferentes? É importante que, num caso como esse, nós tenhamos os gerenciadores de containers específicos. Imagina que você tenha uma variação de custos entre essas clouds, o que realmente acontece, e você queira fazer uma mudança em relação aos seus workloads, de maneira que seja mais interessante estar na cloud X ao invés de estar na cloud Y. Como você faria isso de uma maneira que não causasse impactos ao seu negócio e que fosse conveniente para você? O mais conveniente seria que você tivesse um gerenciador master, um recurso único, que te desse essas informações. E o que seria esse recurso? É o que nós chamamos de gerenciador multi-cloud. E quais são os benefícios que você teria? Ele traz para você a possibilidade de você ter em um único lugar as logs, ou seja, centralizadas, as logs todas centralizadas, a independência das particularidades de cada uma das clouds. Você não vai ter a necessidade de aprender a gerenciar a cloud IBM, ou a cloud da Amazon, ou a cloud da Microsoft ou da Google. Você vai ter todas essas informações consolidadas, a facilidade de operação com esse console administrativo, fazendo com que o seu processo de administração seja muito mais rápido e muito mais simples, controlados de um único ponto. Esse é o grande benefício que você tem em relação ao uso do gerenciador multi-cloud. Vamos para o próximo, por favor? Ok. E aqui a gente vai explorar um pouquinho os tipos de modernização existentes, ok? Vocês podem ver aqui nesse slide que nós temos, fazendo parte desse processo de modernização, o build, no retângulo amarelo, o deploy, no retângulo laranja, e o run, no retângulo verde. Isso faz parte do processo e eu vou explorar cada um deles. A gente vai começar pelo build. Todo o processo passa por uma construção. Esse processo de construção, que é compilar o programa, códigos, é o que nós chamamos de processo de build. Pensando em deploy, o que seria o deploy? É tão simples quanto o processo de publicar um programa em algum local. E o run, que é a execução desse programa no local apropriado que você definiu. Aprofundando um pouco o processo de build, nós temos algumas alternativas que você pode utilizar para essas mudanças do seu sistema. Então, você tem as opções de ou executar o replatform no seu sistema, ou repackage ou refactor. Falando sobre o replatform, o que seria o replatform? É tão simples quanto você pegar a sua aplicação e mover para um container. Esse é o modo mais simples que você tem de modernização de um ambiente. Você move do on-premises e VMwares para containers, demanda pouco esforço, demanda pouco tempo e traz os benefícios que você precisa para aquele tipo de sistema especificamente. E o repackage? O repackage eu utilizo também em sistemas que não demandam tantas mudanças, são aplicações, sistemas importantes para o meu negócio. Eu quero implementar algum grau de componentização,
mas eu não quero fazer uma mudança tão drástica que demande também tanto tempo, né? Demanda um pouco mais de tempo do que Platform, mas não tanto tempo quanto Refactor. Nesse caso, eu pego cada programa para dentro de um EAR. O EAR pode ter vários wars rodando dentro dele, retiro os módulos que costumam ser independentes, e isso vai trazer para você o grau de componentização que você busca. O último é o Refactor, que vai demandar mais tempo, é um pouco mais complexo de ser feito, é mais extenso, mas traz benefícios importantes, porque nesse caso você faria o desmembramento dos microserviços em programas independentes, mas traz para você a facilidade de utilizar melhor os ambientes de cloud, porque você consegue utilizá-los independente dos demais. É importante ressaltar que uma empresa ela pode utilizar diferentes estratégias. Pode optar por usar em alguns sistemas o repackage, em outros o platform. Pode, inclusive, utilizar os 3 conceitos. Tudo vai depender da sua necessidade de negócio, de como ela vai dar sequência a esse processo. O deploy, que é o segundo pilar aqui que a gente vai explorar um pouquinho mais, hoje existem as tecnologias de DevOps, e de uma maneira simples consiste na automatização dos processos de criação de um programa. E quais são as vantagens de utilizar o DevOps? Ao invés de você utilizar uma sequência de passos manuais, que obviamente podem levar você à execução de erros, falhas, porque é um processo feito por um ser humano, você passa a executar esses processos de uma maneira automática. E isso faz com que você, além de evitar erros, também torne tudo muito mais rápido, muito mais simples de ser feito. Já no que se refere ao Run, também existem diversas tecnologias que nos ajudam e que são adequadas para execução em containers. O exemplo que eu vou citar agora é o Liberty Profile. É um servidor para execução dentro de containers. Foi criado para ser dinâmico e para ser modular. Mas tem outras maneiras de você utilizar outras ferramentas. Por exemplo, a linguagem do Node.js. Também é leve, também é adequada para rodar em container. Então, tudo vai depender da análise do momento que a empresa está vivendo, das ferramentas que ela utiliza e de como ela pretende fazer esse processo para que ela consiga, ao final, decidir qual é o modelo de modelização mais adequado a ela. Lu, então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas que existem para apoiar essa migração. Tá? A primeira ferramenta que a gente tem, que apoia, é uma ferramenta que chama Episode. Ela permite que você modularize a sua aplicação. Então a gente consegue pegar gerar uma casca para um microserviço e essa casca vai ser recheada com pedacinhos de código. Se você lembrar lá atrás, no primeiro slide, onde eu peguei aquela folha de papel e rasguei e falei do Model View Controller, a gente consegue tirar pedaços de uma aplicação, aquelas pedacinhos de folha que foram rasgadas, colocar esse pedacinho da aplicação dentro de um esqueleto. Esse esqueleto de código é gerado pelo Episode, né? E esse processo todo, quando o episódio gera o esqueleto, ele também automatiza toda a publicação dele para o ambiente de OpenShift. Então vai ficar super fácil, os artefatos todos para serem publicados no OpenShift vão ser gerados automaticamente como parte do episódio. A outra ferramenta que a gente tem para apoiar é o Transformation Advisor, né, que vai me facilitar porque eu vou conseguir fazer uma análise de tecnologias mais antigas. Lembram lá no primeiro slide também, onde eu mostrei todas aquelas tecnologias, falei algumas precisariam ser migradas, outras talvez possam ir do jeito que elas estão. Então lá atrás a gente tem uma ferramenta, hoje em dia a gente tem a ferramenta que chama Transformation Advisor. Ele basicamente entra na aplicação, analisa a aplicação, encontra alterações e te sugere. Se você não tiver uma ferramenta como o Transformation Advisor, provavelmente você precisaria de vários desenvolvedores sentados olhando os códigos das aplicações e analisando cada uma das particularidades para que ela pudesse ser movida para um ambiente de cloud. Então, assim, ele acelera o processo e facilita a migração como um todo. O Monoton Micro
também é uma ferramenta bem legal, e ela permite, ao contrário do Transformation Advisor, que olha para a tecnologia, o Mono to Micro olha para os relacionamentos entre os objetos. Ele olha e avalia se quais objetos conversam com quais outros objetos, e aí, tendo esse mapa geral do relacionamento entre os componentes da aplicação, você consegue saber o que é mais adequado mover, em qual é o ponto mais adequado do código para você fazer o corte para que ele possa ser um microserviço. Também temos ferramentas de migração de configuração. O OpenShift é o nosso ambiente de execução em container. O Liberty Profile, a Lu já comentou um tempo atrás, né? Ele é um servidor de aplicação leve para execução em ambiente de containers. E o JBoss e o Spring Boot são tecnologias que também são adequadas e são suportadas dentro do nosso portfólio, do qual a Red Hat faz parte. Se a gente for olhar então em termos das três subdivisões que a Lu comentou agora há pouco, a gente tem ali o Replatform, e o Replatform, só relembrando vocês, era simplesmente a movimentação da aplicação. Se eu quiser analisar a aplicação rodando Transformation Advisor, tudo bem, né? Talvez eu nem queira fazer isso, talvez eu queira simplesmente levar essa aplicação para dentro de um Liberty Profile. Posso criar um ciclo de DevOps, usar ferramentas DevOps que levam tudo para dentro do OpenShift. Esse é o processo mais simples e que exige a menor quantidade de ferramentas. Mas eu também posso fazer o repackaging. Só lembrando, o repackaging, a ideia é tirar cada um dos wars de dentro do EAR e levar cada um deles para um ambiente de container, talvez passando por uma esteira de DevOps. E o cenário mais complexo é aquele do Refactor, onde a gente vai usar o Transformation Advisor para analisar que tecnologias estão mais desatualizadas ou não. A gente vai usar o Mono to Micro para identificar quais são os relacionamentos. Com base em todo esse conhecimento gerado, a gente vai passar isso para execução dentro de um Liberty Profile, talvez usando o episódio para usar a encapsular cada um dos componentes, como a gente conversou, né, na linha de comando, ou talvez usando um CodeWind, que é uma ferramenta, um IDE, né, mais apropriado com ferramentas de assistente, Code Assist, por aí vai. Todos os três, né, tanto o Episode, quanto o CodeWind, quanto o Git, que a gente também pode usar como parte do processo, podem passar por uma esteira de DevOps, e essa esteira de DevOps vai fazer com que isso entre em execução em um OpenShift. Eu acho que a coisa mais importante aqui, talvez a coisa mais importante de toda a apresentação, é que todas essas ferramentas trabalham de uma maneira integrada, todas elas apoiam nesses desafios que a gente acabou de discutir todos aqui, eu e a Luciana discutimos com vocês os desafios, ela acelera todo esse processo, torna tudo isso mais fácil de se fazer e mais coerente, criando um único fluxo que vai ajudar a levar todas as suas aplicações para um ambiente mais moderno, baseado em containers, rodando numa cloud. Acho que é isso que a gente tinha para falar para vocês. Aqui tem os contatos nossos, né? Contatos da Luciane, meu. Aqui tem alguns links interessantes de outros vídeos, né, que vocês podem assistir. Eu espero que vocês estejam curtindo essa semana toda de eventos. Temos mais eventos amanhã e quinta-feira, sexta-feira. Né? Então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Lu? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, espero que tenha sido proveitoso. Como o Glauco mencionou, aqui estão nossos contatos, se vocês quiserem nos procurar para dar continuidade a essa conversa, vai ser um prazer. Espero que continuem aproveitando essa semana, que agregue bastante a vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente.